como ministrar limpeza espiritual na sua casa. Tudo isso, essa ministração começou quando, num lugarejo lá nos Estados Unidos, tinha um bairro, um distrito de uma cidade que as coisas não prosperavam. O prédio onde a igreja era construída também tinha sérios problemas, aquele prédio. Primeiro, problemas com as escrituras da localização. Depois tinha problemas estruturais no prédio, sempre tinham reformas, tinha problemas ali no prédio, estrutural do prédio ali, rachaduras, vazamento, vários problemas. E também acontecia de vez em quando odores implacáveis, vinha um cheiro que não sabia de onde era aquele cheiro. E também ao redor daquele prédio, daquela igreja, tinha uma vizinhança estranha, uma vizinhança esquisita, e não sabia direito, as famílias eram esquisitas, então tudo ao redor daquela igreja, daquele prédio era esquisito. E por fim, veio uma inundação e levou, aquela rua inundou tudo e levou e destruiu não só aquele prédio, mas outras casas da vizinhança. Aí chegou uma irmã lá e perguntou para o pastor, com o que nós estamos lidando? Não é comum isso, tem alguma coisa errada. Com o que nós estamos lidando? Será que é algo normal? Será que isso acontece em todo lugar, com qualquer casa? Mas é algo diferente. Então começou assim, esse pastor procurando entender o que estava acontecendo naquela casa, na casa e no bairro. Então, a Bíblia chama isso de terra desolada. Existe um termo para isso, terra desolada. Realmente, irmãos, existem situações espirituais que acontecem por causa do território, da localidade, do lugar. Existem coisas que acontecem por causa do lugar. Já está provado. Locais, muitas vezes, que foram construídos, e nós não sabemos, no passado, era um lugar de cemitério, por exemplo. Era um lugar onde existia muita morte, por exemplo. Eu não sabia, aquele lugar tão lindo ali, chamado a Praia Vermelha, ali na Urca. É uma praia lindíssima ali, onde tem o bondinho, né? É uma prainha ali. E aí depois fui conhecer, eu perguntei para o cara, mas por que chama Praia Vermelha? Aí depois a história do Brasil conta que ali morreram muitos índios, vinham do outro lado e vieram os portugueses, depois os espanhóis, e ali houve muita matança, e chegou um ponto dali naquela praia está vermelha, de sangue, e tem um histórico ali. Então existem territórios, lugares, onde existem casas, existem condomínios, existem lugares, onde no passado foram lugares. Por exemplo, eu soube aqui na esquina, nessa esquina aqui da igreja, muito no passado, existia um homem aí, vestido de preto, que se dizia guardião aqui, ou guarda aqui do bairro, e disse que ele matou vários camaradas por essas esquinas aí. Sabia disso? Você sabia dessa história? A irmã que mora aqui há muitos anos, mas isso muito no passado, não sei nem se é da época da irmã ali, mas bem quando era mato mesmo aqui, quando era bem antigamente. Então histórias como essa, agora a gente tenta descobrir por que essa rua é uma rua de prostituição, é um exemplo. Por que nessa rua é cheia de bar? Por que nessa rua acontecem desastres, coisas assim? Então existem realmente problemas em locais específicos, né? Lugares onde lâmpadas são estilhaçadas, onde tem cheiros estranhos, odores, ou ali naquele lugar, sempre quem vai morar ali fica doente, toda hora doente, não sabe de onde essa doença. Então, a Bíblia fala que existem terras desoladas,
contaminadas, aonde muitas vezes é para parar e observar, mas não só observar, tem que tomar atitude para com isso. A Bíblia lá no Antigo Testamento tem vários textos que falam sobre isso, tem 11 vezes no Antigo Testamento aparece, e o primeiro texto que nós vamos ler esta noite é Levítico capítulo 11, então vamos abrir as Bíblias. Diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move e rente ao chão. Ele está dizendo aí que tem pessoas que, quando elas não se consagram ao Senhor, quando elas não buscam o Senhor que é santo, elas podem ser comparadas como esses animais que se movem no chão, ao chão, ao território, local. Tem outro texto em Levítico 18, 25, que é um pouco mais claro, eu espero que essa tradução ajude aí para a gente. Levítico 18, 25 diz assim: até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Até o 28, mais um pouquinho, 26. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitavam na terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem esta terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Então, Deus, ele enxerga essa questão da posse da terra como algo muito sério, onde se não há consagração, há uma brecha, uma maldição ali. As pessoas que moram naquela terra fazem coisas abomináveis, é um registro ali, é um local. E quando o Satanás foi expulso do céu, ele veio para a terra, e na terra ele tem lugares que ele fica. Então, existe isso. Tem outros textos aqui, mas tem mais coisas para eu falar. Depois eu posso compartilhar mais textos para vocês do Antigo Testamento. São 11 textos que falam nessa coisa de contaminar a terra. A palavra desolada ou contaminada, no hebraico, é tamé. Essa palavra tamé quer dizer imundo. Imundo. No sentido, esse sentido que ele usa, essa palavra no hebraico, é no sentido cerimonial. É por isso que aqui na igreja, essa terra é terra santa. Porque aqui há os cultos ao nosso Deus, ao sacrifício de louvor, a consagração de vidas no altar, a quebrantamento, a choro, a orações. Então essa terra aqui é santa, é santificada. Mas existem lugares aí onde fazem cultos pagãos, cultos com sangue, cultos consagrados ao diabo, a tantas coisas aí, a espíritos. Então essa terra se torna imunda. É muito sério isso, né, irmãos? Hoje, e também essa palavra tamé, que quer dizer imunda, no sentido cerimonial e no sentido moral também. Moral. E aí eu podia citar dezenas de locais onde a imoralidade toma conta. Como eu falei aqui, existem ruas de prostituição, ruas de bailes e de sexo ao ar livre. Existem ruas que são abomináveis, são imundas. Isso no sentido espiritual. Talvez no físico é tudo bonito, tudo luxuoso, tudo com a natureza esplêndida, mas no sentido espiritual, aquele lugar e as pessoas que ali estão, tornam o lugar imundo, espiritualmente. Hoje, infelizmente, muitas das nossas terras estão espiritualmente poluídas, pelo pecado, pelos ídolos,
pelas alianças rompidas. Escuta bem, como é que um homem, uma família, uma casa é contaminada? Com pecado, com ídolos, com alianças rompidas, muitas delas até de casamento, lugares onde quebram a lei de Deus, perversão sexual, derramamento de sangue inocente, ou assassinatos, uma casa onde alguém foi assassinado ali, existe ali então uma brecha espiritual naquela terra. Hoje, infelizmente, no Brasil, quantos assassinatos existem, né? Quantos locais de idolatria, imagina, quantos locais de idolatria existem, e muitas delas estão nas casas das pessoas, não estão nem nas igrejas idólatras, estão na própria casa, alianças rompidas, por causa do pecado humano, a terra e os que residem nela sofrem, por isso que há tanto sofrimento. Esse assunto está interessando você? Eu espero que sim. É por isso, irmãos, que há tanto sofrimento. Nas casas, nas famílias, nas escolas, nos governos, nos hospitais e até nas igrejas. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 8, verso 22. É um texto relativamente conhecido, Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Está vendo como a natureza sofre por causa do pecado do homem? Por consequência do pecado dos próprios homens. A natureza, o que é? A terra sofre, e a terra sofrendo, nós sofremos também, e é como essas dores de parto, vai aumentando. Se não resolver esse problema territorial, não limpar a casa, vai piorar, vai ficar mais sujo, mais fedido. Então a gente tem que se atentar para isso. Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses capítulo 1, verso 20. E por meio dele, Jesus, reconciliasse contigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é um texto que eu já estou adiantando a conclusão para vocês, porque ali está o segredo. Só Jesus Cristo, através do seu sangue, que pode reconciliar uma casa contaminada, uma casa suja, imunda. Só a reconciliação de todas as coisas, essa reconciliação de Cristo, o sangue de Cristo na sua casa, que pode limpar toda essa sujeira. Assim como as carcaças podres atraem os corvos, a terra desolada atraem a perversidade espiritual, ou os espíritos imundos. Então, eles estão proliferando nas trevas, em lugares desse tipo. Então, aonde há uma terra desolada, o inimigo está ali. E às vezes não está um, não está dois, não está três, está milhares. É igual a história do Gadareno, né? Lá naquela ilha, ninguém conseguia segurar aquele homem endemoniado. Ele vivia no território dos Gadarenos, é um território desse tipo aí. E quando Jesus pisou lá, os demônios falaram: por que viesse nos atormentar? Mande-nos para os porcos. E Jesus permitiu eles forem, os porcos pularam do abismo lá. Foi essa história lá de Jesus? Porque aquela terra ali estava infestada, mal cheirosa, e aquele homem vivia ali, naquele território. Mas quando Jesus pisou ali, então se reconciliou.
ele saiu, ele foi curado ali. Então, essas terras, muitas delas proliferam, os demônios proliferam ali, muitos. Ali eles constroem fortalezas. Por isso que isso é tão sério, a gente tem que resolver esse problema na nossa casa, para que não passe para o filho, para o neto, para que ele não prolifere, para ele não construir fortalezas. Muitas vezes quando nós somos chamados pastores, quando a família vem cheia de problema, ela vem cheia de fortalezas. Cheia de fortalezas, porque o inimigo já construiu muitas fortalezas na casa, muitas amarrações. Os contratos que essas pessoas fizeram, sem muitas vezes elas saber, foram contratos assinados dessas fortalezas com o inimigo através dos seus pecados. Através dos seus pecados, elas têm um contrato, e no contrato tem as cláusulas, nesses contratos tem ali os direitos. Então, por causa dos pecados que essas pessoas cometeram, elas deram para o diabo um contrato, dando uma legalidade para ele estar na casa. Então ele tem o direito de estar lá naquela casa, porque a pessoa assinou um contrato com ele através do pecado. A profanação do pecado obstrui o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, não é que ele não tenha poder, não é que ele não consiga fazer as coisas. O Espírito Santo é muito poderoso, ele é Deus. Não é que ele não possa, mas aonde há pecado, o Espírito Santo é santo. Então ele nem, no pecado o Espírito Santo não pode agir, onde tem pecado. Então por isso que impede a profanação do pecado, obstrui o trabalho do Espírito Santo. Isso é na vida da pessoa, na casa da pessoa e na cidade, ou no bairro, na cidade. Então é assim que funciona o mundo espiritual. Por isso, amados irmãos, vocês que me ouvem aí do outro lado, espero que você aproveite bem essa palavra que eu estou dando hoje, que é novidade em Igreja Batista, esse tipo de palavra, acredito eu. Por isso precisamos de libertação nas casas. As casas precisam ser libertas. Vamos ler agora o Salmo 74, verso 7. Vamos ler agora o Salmo 74, verso 7, por favor. Ali diz o seguinte: atearam fogo ao teu santuário e profanaram o lugar da habitação do teu nome. Aí o salmista, muito obrigado, está falando o seguinte, que eles profanaram a casa de Deus, e isso eles receberam uma consequência muito séria disso. Coloca o 8 também, por favor. Disseram no coração: vamos acabar com eles, e queimaram todos os santuários do país. Isso foi uma coisa impensada, porque eles estavam, eles tiveram uma consequência terrível disso. Na nossa casa nós temos que construir altar para o Senhor, para Deus. E como é que a gente faz isso? Orando na casa, o casal orando com os filhos, consagrando tudo que você faz ali. Mas o que acontece hoje? As pessoas não fazem isso. Elas são ministradas para fazer, mas no dia a dia não fazem, não consagram. Outro texto, Jeremias 2:7. Jeremias capítulo 2, verso 7 e 8. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim.
Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Então, infelizmente, quando isso acontece, irmãos, é preciso parar, porque as consequências virão. É preciso a gente parar e fazer a limpeza na nossa casa. Então nós vamos agora, a partir de agora, depois que a gente descobriu que isso existe, isso não é brincadeira, eu quero dizer para vocês como que a gente descobre algumas situações e como que a gente pode resolver esse problema na nossa casa. Mas antes disso, vamos ler outro texto bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Ali está uma instrução de Deus para a gente. Vamos ver essa instrução de Deus? Você quer ver a sua casa limpa? Amém? Você quer prevenir para que a tua casa não fique suja espiritualmente, nem imunda? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Afastem-se de toda a forma de mal. Afastem-se de toda a forma de mal. É um versículo tão simples, né? Mas a gente tem que ter um discernimento um pouco maior, mais amplo desse mal. A gente deixa muita coisa sem perceber entrar. Então, aqui o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses está orientando a eles uma instrução de Deus. Infelizmente, a raça humana, o ser humano, eles fazem o contrário disso. Muitas vezes escolhemos sujar quando a gente desobedece às instruções de Deus. Quando a gente desobedece à instrução de Deus, fatalmente a gente vai se sujar, a gente vai contaminar-se, a gente vai ficar sujo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir a poluição. Você tem que fazer uma investigação. Você tem que estar preocupado com essas questões. E muitas dessas questões, você acha que está tudo certo, a casa está limpa, a cortina está limpa, você mandou alguém limpar o ar-condicionado, a caixa d'água, você se preocupa com o filtro da água, para tomar uma água limpa, você se preocupa em arejar bem a casa, você deixa tudo limpo lá. E você acha que fazendo isso está tudo certo. Mas aqui ele está falando para fazer uma investigação espiritual. Tentar descobrir aonde está a poluição. Remover a poluição, segundo, remover, tirar sujeira. E em terceiro, tem que se dedicar, a dedicação da casa, a consagração da casa, a consagração do quarto, a consagração de tudo. Da cama, consagrar mesmo. Senhor, eu te consagro a minha casa, te consagro essa cama. Eu de vez em quando, eu já experimentei isso, já aconteceu comigo quando eu vou viajar, que eu estou num hotel, eu alugo um hotel, num quarto de hotel, eu vou, durmo. Às vezes eu vou, e já aconteceu comigo alguma vez, de eu ter pesadelos naquela cama. Depois de algumas vezes eu percebi que aquilo não era normal. E aí Deus me falou assim, olha, sempre quando você estiver numa casa, você for pousar, ou num hotel, você consagra esse quarto, mesmo sendo um quarto que você vai ficar ali 2, 3 dias, mas consagra aquele quarto e aquela cama, e antes de dormir peça para Deus, Deus, vela o meu sono, o meu subconsciente, não permita que nada interfira no meu sono. Consagra. Porque às vezes ali, antes de você, dormiu ali um casal que trouxe uma vibração, você pode pensar, ou uma presença estranha ali naquele lugar. E aí você chega ali, aí você pode falar, não, mas eu sou crente, eu sou consagrado a Deus, os anjos do Senhor estão comigo, com certeza, mas mesmo assim, vale a pena você fazer isso, porque é uma oração, é uma ordem que você dá no ambiente, ó, aqui agora eu consagro tudo, essa minha estadia
ao Senhor. Essa cama ao Senhor. Então, faça esse costume das suas coisas você consagrar para Deus. Procure remover a poluição. Tem um texto de Deuteronômio que nós já lemos, mas alguns sintomas de uma possível poluição espiritual. Por exemplo, quando acontece uma doença crônica repentina, você está bem, acabou, você está com uma dor, veio uma dor, tudo bem, até então você, fiquei doente, uma dor aqui, toma um remédio, resolve, mas depois, na semana seguinte, acontece de novo, e na outra semana, acontece de novo, é uma coisa crônica. Quando isso acontecer, alguma coisa que acontece assim, vem e vai, fique atento que pode ser algo de um sintoma de uma poluição espiritual. Outra coisa, sonhos ruins, pesadelos contínuos, isso também é um sinal. Insônia, às vezes você acha que é preocupação, ou às vezes você acha que é hormonal, pode ser, mas pode ser também algo espiritual. Não consegue dormir em paz, é um sinal. Brigas e desentendimentos constantes, está sempre uma confusão na sua casa, uma briga de casal ou com filho, algo constante, pode ser que o ambiente ali exista alguma coisa, alguma poluição que você não sabe o que é, mas você tem que tentar descobrir. Falta de paz, não há paz naquele lugar, não há paz na vizinhança, não há paz. Música alta, barulhos, não há paz ali. Doenças inexplicáveis também, uma dor de cabeça crônica, uma fadiga crônica. A primeira coisa que a gente faz é ir ao médico, né? Fazer exame, está certo em fazer, mas procure também ver para o lado espiritual as coisas também, pode ser algo também ali na questão espiritual. Escravidão acentuada, ou seja, uma perversão mensal, um pensamento que não sai da tua cabeça, um pensamento perverso, ou de conotação que está te escravizando, alguma coisa que não sai da tua cabeça e está te escravizando. Poltergeist, o que é poltergeist? São objetos que ficam se movendo fisicamente, retratos que caem, e objetos que caem, e você coloca ali, daqui a pouco vai olhar, está fora do lugar, algo que você não sabe explicar. Odores repugnantes, inexplicáveis, é outro sinal. E uma atmosfera pesada, você sente que tem alguma coisa estranha hoje. Hoje tem alguma coisa estranha, você acha assim que você não acordou legal, você acha que é de você, mas às vezes não pode não ser de você, pode ser do ambiente. Então esses são alguns sinais que podem acontecer de você estar com alguma coisa espiritualmente na sua casa, e você precisa investigar. Se algumas dessas coisas acontecem em sua casa, é possível que ela esteja espiritualmente contaminada por algo que você fez, que você tinha feito, porque as pessoas, como eu falei, com pecados elas trazem para dentro de casa o problema, ou por antigos donos que fizeram. Eu, por exemplo, lá no apartamento que eu estou já há alguns anos, eu descobri que o antigo dono que morava antes de mim, eu procurei fazer uma investigação. Quem era a pessoa, o que ele fazia, para que eu pudesse entender, sim, o que eu poderia ter recebido de herança no local ali, espiritual, que eu pudesse ter problemas, espiritualmente. Então, é interessante que algumas coisas que acontecem, pode ser algo que você fez, você tinha feito, ou antigos donos, por isso que é importante você saber o histórico. Você vai comprar uma casa, vai se mudar, vai para um lugar, procure saber o histórico daquele lugar. Tá? Conta também, o livro aqui conta uma história de um
uma pessoa, uma família que estava querendo vender a propriedade. Ela não estava satisfeita, foi morar em outro lugar e ficou 6 meses aquela propriedade parada ali. Eles mudaram de corretor de imóveis, e aquele corretor foi lá e ele começou a perguntar para a vizinhança por que não estava sendo alugado ali. Aí um dos vizinhos conta de que o menino que morava naquela casa, o menino da família que morava naquela casa, ele se vestia de preto e era um menino estranho. E ele falou que o filho dele, que era amigo dele, contou que ele tinha feito uma pintura no sótão da casa. E aí os donos da casa falaram: nós nunca vimos isso aqui. Nós nunca mandamos pintar a casa, limpamos, nunca vimos isso. Aí o corretor foi lá, chamou os donos da casa, subiram lá e quando eles abriram, tinha lá um pentagrama, um símbolo satânico pintado lá no sótão, que o menino devia mexer com magia, com coisas assim lá. E aí o que a família fez? O corretor, eu acho que era crente, falou: vocês precisam aqui renunciar isso aqui, e pintar, tirar isso aqui, e orar, e consagrar essa casa a Deus. E foi isso que eles fizeram. Diz que 1 semana depois venderam a casa com o preço que eles tinham pedido. Mas eles não sabiam que aquilo estava ali. Então, isso existe. É por isso que é importante você conhecer. Vamos ver mais 2 textos da Bíblia para ir partirmos para o fim dessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 18. Eles falam como que ali no Novo Testamento eles fizeram para resolver um tipo de problema assim. Diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Próximo. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente, calculando o valor total este chegou a 50.000 dracmas. Até o 20. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então eles ouviram a palavra, como vocês estão ouvindo hoje, foram confrontados com a verdade, com o mundo espiritual, que eles tinham que renunciar ao ocultismo, que eles tinham que jogar fora aqueles livros e confessar publicamente. Então aqui existe um processo de limpeza, existe um processo de libertação aqui. E esse processo foi o seguinte: eles confessaram publicamente. Ali diz, irmãos, que o valor daqueles livros era mais ou menos 50.000 dracmas. E um pastor americano fez uma conta que isso dava em torno de 4 milhões de dólares. Quanto ocultismo tinha ali, hein? Quantos livros heréticos, malditos, quantas famílias estavam aprisionadas com o engano do ocultismo, estavam sofrendo na ignorância. Mas quando a palavra de Deus veio penetrar, eles mudaram. Eles foram libertos desse mal. Com certeza as casas foram limpas, foram lavadas pelo sangue de Cristo, porque os apóstolos pregavam a verdade. E a palavra se difundia e se fortalecia. Deuteronômio capítulo 18 é outro texto que nos ensina como limpar, como resolver esse problema. Deuteronômio 18, 9 a 12. Deuteronômio 18, vamos ler? Quando entraram na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procure imitar as coisas repugnantes das nações que os lá praticam. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seus filhos ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou façam encantamentos, que sejam médiuns, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Mais um. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, amados irmãos,
Deus, ele é muito claro quando ele diz isso para a gente. Cuidado. Não pratiquem essas práticas que para Deus são abominações que existem por aí. Alguns atos, como esse aí, podem convidar espíritos a invadirem a sua casa. Muitos deles se mostram que fazem as coisas para o bem. Então a pessoa vai lá no lugar, ela quer fazer um trabalho para o bem, às vezes de alguma coisa, e eles dizem que é tudo aí, você tem que ofender. Outros vão para fazer mal, sim. Existem outras coisas que são para destruir os outros, para o teu benefício. Mas muitas coisas parecem até coisas que é para o bem, mas na verdade você vai trazendo para a sua casa algo consagrado a essas coisas aí, que para Deus são abomináveis. Então, objetos então existe, então ele está dizendo ali que existem objetos, escuta, objetos relacionados com adoração pagã, objetos relacionados com adoração pagã. E aí eu quero citar alguns exemplos. Objetos relacionados com adoração pagã, por exemplo, amuletos com imagens de serpentes, dragões, pirâmides, cristais, cruzes quebradas, estátua de Buda, estátua de Maria, rosários, bastão de profecia, objetos de feitiçaria, panos com orações, máscaras tribais. Isso tem bastante coisa, coisas de tribo, de índio, tribais, xamã, flâmulas, cartas de tarô, folhas de chá, pedras, amuletos, bonecas. Cuidado. Muitas vezes você está trazendo coisas para sua casa e você não sabe a origem, então tem que saber. Outros exemplos. O depoimento. Se for rápido pode, só que vem aqui na frente. Vem aqui. Tem microfone. Pode vir aqui, vem aqui. Pode dar exemplo sim. Enquanto ele vem aqui, eu vou citar outros exemplos. Aí coisas relacionadas a jogos, a livros, a astrologia, né, tatuagens. Existe hoje uma moda muito grande, especialmente entre os jovens e muitos adultos, com a tatuagem. A tatuagem, às vezes, de uma florzinha, de alguma coisa, mas tatuagens, às vezes, com dragões, com demônios, né? Livros. É tanta coisa, irmãos, aqui. Vídeos com DVDs, hoje é a internet, né? Com filmes imorais, linguagens chulas, gravuras, sites pornográficos, músicas que transmitem imagens mentais depravadas, né? Imagens demoníacas também, palavrões. Tudo isso vai trazendo para dentro da sua casa, irmãos. E olha, tem joias com representações demoníacas, né? E é muita coisa que tem aqui. Então, que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento, para você não trazer nenhum tipo de objetos que foi colocado ali, que isso aí, Deuteronômio, irmãos, isso é há milhares de anos atrás já existiam isso, e infelizmente hoje existe isso também, disfarçado de espiritismos, de até coisas modernas aí, que dão coisas para você, objetos, e você traz para dentro da sua casa. O irmão quer falar bem rapidamente? É sobre isso? Vem aqui. Ah, tá. Dá o seu depoimento, então, sucintamente. Não, é que você citou sobre... Para os irmãos ali, para os irmãos. Não, pode falar com o microfone, irmão. Pode falar. Fala daí mesmo. Tá. Pode falar. Azul.
É porque tem a transmissão, né? Pode Pronto, falar. Você citou esse caso da casa amaldiçoada por vários motivos. Isso me fez lembrar de um amigo que ele sofria disso. Ele herdou o apartamento da mãe depois que ela faleceu. Aí o que ocorria? Ocorria todo tipo de coisa estranha na casa dele, assim. Ele recebia muita gente esquisita, sabe? A casa dele tinha esses problemas, fedores. E ele limpava a casa de vez em quando. A gente encontrava barata na geladeira dele, a gente indicava para ele: fulano, aqui, tá cheio de barata na sua geladeira e tudo mais. Ah, não tem problema não, estou acostumado. Um dia ele comprou uma geladeira zero, nova. Passou coisa de uns 15 dias, as baratas voltaram tudo, não tinha uma brecha na geladeira e tudo mais. Foi passando o tempo, ele foi vivendo desse jeito, até que ele conheceu uma menina assim, dava para ver que ela tinha um caráter cristão. Eles foram convivendo juntos, viveram juntos uns 2 anos. Eu fui lá visitar ele nessa época. A casa virou de ponta cabeça, ficou um brinco. Só que ele teve uns problemas com ela, se separaram, ela foi para o lado dela, ele voltou para o dele e acabou voltando para o mesmo modo de vida. As baratas voltaram tudo para a geladeira dele. As baratas, o cheiro, as coisas todas. Realmente, às vezes é a casa ou a coisa maldita da pessoa mesmo. Mas as pessoas não levam muito a sério, é engraçado. Mas eu só queria dar esse depoimento porque você me lembrou esse amigo, entende? Obrigado, querido irmão. E eu tento evitar isso aí, que é as coisas que ele faz. Obrigado, irmão Jorge. O irmão Jorge está confirmando que isso existe mesmo. E se eu der a palavra para os irmãos aí, enquanto eu estou falando, vocês devem ter lembrado de muitas histórias que você já viu ou já viveu sobre esse assunto. E não custa a gente relembrar, né? Eu não estou relembrando aqui porque eu quero relembrar coisas ruins, mas eu quero aqui, irmãos, alertar muitos que estão sofrendo hoje com isso. Então, Deuteronômio, ele é bem claro quando ele fala sobre isso. Agora, na verdade, o irmão falou ali, eu vou pegar o gancho do que ele disse. Que ele disse que ele encontrou uma moça que começou a conviver ali, que trouxe, ela era cristã e trouxe então uma influência positiva para ele através da vida dele. Na verdade, a limpeza da casa tem a ver com a limpeza da nossa vida. A verdade é essa. A limpeza da nossa casa tem a ver também com a limpeza da nossa vida, porque isso nos envolve. Nos envolve. Quem traz a bênção, a purificação para uma casa é a pessoa também. É a atitude da pessoa, é a consagração da pessoa. Os pecados passados podem poluir a vida. E aí você pode falar assim: pastor, mas eu já me converti, Jesus já me libertou das coisas do passado. Sim. Mas infelizmente, irmãos, existe a questão do velho homem, que pode retornar. Acabou de falar, a menina saiu, ele retornou, a mesma coisa. Infelizmente, o ser humano é assim. Eu creio na libertação completa de Deus, eu creio também nisso. Mas a gente precisa estar vigilante, para não abrir mais brecha para poluir a nossa vida. E essas brechas do passado muitas vezes são relacionamentos ilícitos, fora do padrão bíblico, que não é legalizado perante Deus, relacionamentos abusivos, relacionamentos controladores. Por incrível que pareça, existem muitos relacionamentos onde que uma das pessoas controla a mente do outro. Isso a gente chama de dependência emocional. Isso também é uma sinalização espiritual também, que um é beneficiado e o outro é subjugado. Às vezes são filhos, às vezes é um relacionamento conjugal, às vezes é um relacionamento de pai com filho ou de avô que subjuga. Então isso são laços, e muitas vezes ali criam laços profundos na alma.
O que é um laço profundo na alma? É um pacto invisível, que a gente não percebe, mas que ele está sendo firmado ali. E espiritualmente aparece muito no espiritual, não aparece talvez muito no mundo físico. A gente fala, não, eu não estou ligado com aquela pessoa. Eu posso me separar dela a hora que eu quiser, mas às vezes não. Às vezes a aliança espiritual está feita ali, o laço da alma está feita e é invisível. E tem poderes sobrenaturais sobre as pessoas. Esse é o problema. Esses laços profanos da alma, esse pacto invisível que a gente fez sem saber, na ignorância, achando que aquilo não foi nada, que o camarada foi para lá, eu fui para lá, mas foi feito um laço espiritual, invisível. E aí os poderes sobrenaturais negativos ficam na pessoa. Geralmente quando o homem faz um pacto, geralmente quando os homens fazem esse tipo de pacto, essas alianças, eles trocam presentes. Eles trocam presentes. Você recebe presentes, você dá presentes, porque você fez um relacionamento com a outra pessoa, né? E algumas coisas ou objetos podem nos aprisionar ao passado e nos deixar suscetíveis às influências malignas. Já citei alguns objetos, mas quero citar alguns outros aqui. Fotos antigas. Por exemplo, tem pessoas que guardam fotos dos seus antigos namorados. Guardam coisas assim, cartas românticas, cartas de amor do passado de outras pessoas. Isso pode ser algo que tem o laço da pessoa ali. Para que vai ter isso? Você está casada, você já está com a pessoa ali, já fez o pacto da aliança eterna com aquele casamento, com aquele, debaixo de Deus. Por que você está guardando coisa antiga de outro relacionamento? Tem sentido isso? Isso é um objeto que foi consagrado lá atrás. Joias é por exemplo, a pessoa ganhou joias lá do seu antigo namorado ou do seu outro marido, você já se separou, agora está com outro, mas você guardou porque é uma joia. Não guarde isso, se desfaça disso, venda ou roupas, mobílias, animais empalhados. Eu tenho até uma história para contar, mas eu estou com o tempo meio escasso aqui, não posso contar para vocês. Então, vejam bem isso aí, tá? Preste atenção nessas coisas, porque pode ter um laço que foi feito. Qual é o processo de purificação? Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 29, agora é o processo para purificação disso. Ele nos dá alguns passos importantes aí. Segunda Crônicas, o rei Ezequias convida os sacerdotes e levitas para consagrar-se a si mesmo a Deus e ao templo. Então o convite essa noite é para você consagrar você mesmo a Deus e a sua casa. Ezequias convida, 2 Crônicas 29, 5 e 6. Estou quase acabando, irmãos. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e os abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. E o 6, isso, até aí, tá bom. Então, Ezequias fez isso. Ele falou assim: olha, vocês precisam consagrar primeiro vocês, depois o templo. Por isso que tem a ver com a gente. Nós temos que nos consagrar a Deus, para que
esse processo de purificação aconteça na nossa casa. Segunda Crônicas também, agora o verso 10, o mesmo capítulo, só que o verso 10. Por favor. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira não se afaste de nós. Então você precisa fazer um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor. A partir de agora a minha casa será consagrada a Ti. A minha sala, a minha televisão, o meu computador, o meu celular, pacto para com o Senhor. Olha que aliança, hein? E 2 Crônicas 29, 15 e 16 também fala o seguinte: tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. 16, os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá haviam, e os levitas o levaram para o vale de Cedron, e lá eles se desfizeram de tudo aquilo. Eles obedeceram. Primeiro se consagraram, depois consagraram o templo. Assim também nós devemos fazer. Para nós encerrarmos agora os passos, irmãos. Primeiro passo: arrependam-se. É o que diz lá 1 João 1,7 do Novo Testamento. Arrependam-se. Realmente, pastor, eu confesso que eu tenho isso lá, eu já fiz isso. Então, se Deus está te mostrando algo, se arrependa, primeiro passo. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então nos arrependemos de nós mesmos, e você precisa também confessar que a partir de agora você consagra ao Senhor, e que você tem que se arrepender também pelos antigos donos. Você descobriu que tem alguma coisa na sua casa lá, que você não fez nada, mas foi o antigo dono, ele não está mais lá. Então peça, se arrependa também pelo antigo dono, porque agora é você que está naquele lugar, o interesse é seu, não é mais do dono. O dono se foi embora, mas o interesse é Deus. Então se arrependa e consagra a sua casa. Segunda coisa: remova e destrua. Não dê para ninguém. Então, se há algo consagrado lá, que você sabe que está, e às vezes é até algo de valor, que você fala assim: não vou jogar fora, eu vou vender, eu vou passar para outro, vou dar de presente para outro. Não faça isso, destrua. Você não pode passar para o outro aquele objeto, tem que destruir mesmo. Outra coisa, cuidado. Se uma pessoa tem um objeto uma pessoa, um vizinho, um parente tem um objeto que ele descobriu que aquilo lá é uma obra, foi consagrado a entidades, etc., não destrua para o seu amigo. Ele der para você: destrói isso para mim. Não faça isso. A própria pessoa que tem que fazer. O que você pode fazer é orientá-lo. É por isso que Tiago, capítulo 4, verso 17, tem um texto que fala sobre isso também, orienta pelo menos. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. É esse? Não. 17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você hoje está recebendo uma instrução. Então, está sendo dito para você: se você estiver na tua casa, é você que é o responsável, você destrua. Se é de outra pessoa, instrua ela a fazer isso. Mas fale para ela: você tem que se arrepender, você tem que quebrar essa aliança, você tem que consagrar, fazer uma aliança com o Senhor, consagrar a sua vida a Deus. Porque não adianta também você destruir, você descobriu, mas você não se consagra ao Senhor. Primeiro é você, depois é a coisa, é o objeto. Terceiro e último: renuncie em voz alta qualquer contrato demoníaco.
Pastor, mas eu nunca fiz isso. Mas agora você está descobrindo que existe coisas lá. Então renuncie em voz alta a qualquer contrato demoníaco que você fez de forma intencional ou involuntário. Algo que você sabe e outras coisas que você não sabe. Mas de qualquer forma, renuncie em voz alta. Porque o mundo espiritual precisa saber. Existe uma vibração. Isso é uma outra área que eu não quero entrar aqui nesse momento, mas existe isso também, uma questão da vibração. Por isso que o mundo espiritual a gente tem que, às vezes, falar, declarar. Porque o Deus, ele sonda os nossos corações. O inimigo, ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele ouve o que você fala. Ele não sabe o teu pensamento. Ele pode imaginar o que você está pensando, de repente, você está pensando coisas erradas, ele pode imaginar agora, ele tá vendo coisas ilícitas, então eu sei o que ele está pensando. O inimigo pode até tentar imaginar o que você está pensando, mas ele não consegue saber o que você está pensando. Agora, se você fala, ele vai saber. Então, renuncie em voz alta a qualquer contato demoníaco que você fez de forma intencional ou involuntária. Quebre as alianças profanas do passado. E último, ordene aos demônios em nome de Jesus. Isso é bíblico. Jesus fez isso várias vezes. Você não tem que ter medo de fazer isso. Ah, pastor, eu não vou fazer isso não. Não vou estar invocando o demônio. Que invocando o demônio? Ele está por aí, irmãos. A gente não pode se iludir. É lógico que a gente só quer o Espírito Santo, só quer os anjos, e com certeza eu vou buscar o Senhor, porque tem aquele outro texto que diz que aonde está a presença de Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, eu acredito nesse texto. Mas o texto também diz que ele está bramando com união. Se a gente baixar a guarda, se a gente não orar, ele vai estar pertinho da gente. Então, ordene em nome de Jesus, para que esses espíritos abandonem a sua casa, abandone a sua vida, abandone a sua cama, abandone o seu quarto. Ordene. A sua família, abandone a sua família e a sua casa. Ordene. Você tem autoridade para isso. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que acontece é que o crente não faz isso. O crente não faz isso, ele só ora a Deus. É importante, é bom, ore bastante a Deus. Mas se você encontrar algum problema desse que essa noite foi ministrado, porque hoje nós estamos ministrando as questões da limpeza espiritual na casa. Se você descobrir alguma coisa dessa, alguma opressão, algum dedo do diabo, você tem autoridade de ordenar. Peça ao Senhor Jesus, esta noite, que limpe você, a sua casa, as suas posses, seu carro, tudo da tua vida. Peça a Deus que limpe tudo, para que não tenha nada sujo na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa. Vamos ficar em pé e vamos orar? Você que está em casa também, hoje o tema foi bem, digamos assim, bem pesado, mas muito importante. Vamos fazer com que Jesus, a presença do Senhor, nos ajude nessa batalha espiritual, irmão, que existe. Você conhece, você sabe que existe. E hoje à noite essa ministração precisamos ser equipados com essa palavra. Ó nosso Deus, nesse momento eu quero te pedir, humildemente, ó Pai bondoso, que essa palavra que foi ministrada esta noite, de alerta,
de abertura do mundo espiritual, para que a gente enxergue coisas que podem estar acontecendo, que nós não estamos enxergando, Pai bondoso. O Senhor Jesus falou várias vezes: tem ouvidos para ouvir, não ouvem, tem olhos para ouvir, tem olhos para ver, no entanto não veem. Então, ó nosso Deus, abre os nossos olhos espirituais, especialmente sobre a nossa casa, ó Deus. Se existe alguém esta noite aqui, que foi ministrado em alguma palavra, que está passando algum problema em casa, algum problema como esse que foi citado, ó Deus, foram citados aqui, de tormento, de falta de paz, de insônia, de problemas para dormir, de objetos se movendo, ó Deus, de doenças que acontecem ali, de cheiros, de odores, tantas coisas, ó Deus, que ali de repente naquele território podem ter objetos que a gente nem sabe que tem, ou coisas do passado, ó Deus, ali que foram feitas, e nós nem pensamos nisso, ó Deus. Mostra, revela, Senhor, que, ó Deus, o Senhor mostre para que a gente resolva esses problemas, porque nós queremos a nossa casa limpa, Senhor, nós queremos a nossa casa purificada, nós somos servos do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a autoridade do Senhor para falar, para ordenar esses espíritos, ó Pai. Eu aqui como pastor, eu quero ordenar qualquer espírito maligno que está sobre esta igreja, Pai, que não tem mais autoridade aqui, Senhor, que tudo aqui é consagrado ao Senhor. Esse terreno, ó Pai, existe um alinhamento espiritual com os céus, na nossa casa, Pai, na nossa vida. Ó Deus, se há pecados encobertos, escondidos, ó Pai, traz à tona para serem revelados e confessados, ó Pai. Erros do passado, que a gente quis tapar, a gente não quis resolver, que a gente quis deixar lá quietinho, não, ó Pai, precisa ser confessado, precisa a luz do Senhor estar sobre esse problema, para ser resolvido, ó Pai. Enquanto estiver oculto, vai existir o problema, ó Pai. Ó nosso Deus, tenha misericórdia, nos ajuda, somos às vezes tão ignorantes desses assuntos, ó Pai, mas que possamos estudar mais sobre esse tema, libertação, batalha espiritual, Senhor, porque ela existe, está aí no dia a dia de todo mundo. Quantos estão sofrendo, vizinhos nossos, outros parentes estão sofrendo, ó Pai, e precisam de uma palavra como essa, precisam um homem, uma mulher ungido, cheios do Espírito Santo, com autoridade para falar, para orar, para orientar, ó Deus. Aqui ninguém, ó Pai, quer fazer algo sensacionalista, Pai. Nós queremos estar baseados na Tua palavra, Pai. E essa noite nós vimos como a Tua palavra fala sobre isso. A terra contaminada, a terra devastada. E nós não queremos isso na nossa casa, Pai. Então abençoa nesta hora essa ministração, e que todas as casas sejam limpas e abençoadas essa noite, em nome de Jesus. Aqui nós oramos, e todo mundo diz, que todo mundo que quer receber essa palavra, ergue as suas mãos e fala: amém, amém, glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus.